Muito bem, estamos de volta para falar sobre política. Claro que quem mais entende desses bastidores já está por aqui comigo, que é Paulo Roberto. Paulo, boa tarde. É bom dia ainda. Ainda Hoje bom dia. Hoje Hoje é bom dia. Reginaldo hoje disse paletó preto, blazer preto, camisas iguais. Eita. Deu a ordem para nós dois. Meu amigo é mesmo. Separou ali a roupa, a gente vai fazer o quê, né? Não tem o que fazer. Grande figurinista. Quem manda é ele. É isso aí. Meus amigos, a semana é de muita movimentação em Brasília, mas a segunda-feira do presidente Lula é praticamente toda dedicada à recepção do seu colega presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. É claro que o presidente da República é quem estabelece a sua política internacional. Bolsonaro teve a dele, Lula está tendo a sua. Agora, receber Maduro com todas as honras de Estado e dedicar praticamente um dia só para ele, dá pano para manga para os adversários criticar, porque afinal das contas todo mundo sabe como é o governo de Maduro e o que os venezuelanos estão sofrendo. Vamos ver a agenda de hoje, presidente Lula. A agenda presidencial. Reunião privada, foi às 10h30 da manhã, com Nicolás Maduro. Aí vem uma reunião ampliada que está acontecendo agora, com mais ministros, assessores, etc. e tal. 12h30, daqui a pouquinho, tinha uma cerimônia de assinatura de atos e depois um almoço no Itamaraty, em honras, homenagens ao presidente Maduro e à senhora Cília Flores de Maduro, que vem a ser a primeira-dama venezuelana. Aí a agenda presidencial será concluída à tarde, é o despacho que o presidente tem com o auxiliar, recebendo a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Temos uma imagem de Maduro com a esposa, Janja, com o presidente Lula, subindo a rampa do Planalto agora há pouco. Sim. Foi na chegada do casal venezuelano, Janja de azul, Lula ao seu lado, Nicolás Maduro de gravata vermelha e a primeira-dama venezuelana com aquele... Mulher também é blazer, talior, né, branco tá aí. Então, o dia praticamente inteiro dedicado ao presidente da Venezuela, senhor Nicolás Maduro. Isso faz parte, essa visita, essa chegada de Nicolás Maduro com antecipação, ele chegou ontem à noite em Brasília, é para a reunião dos países da América do Sul, são 11 países convidados que devem se reunir a partir de amanhã numa cúpula sul-americana, só não vem a presidente do Peru, porque ela não pode deixar o seu território por conta da situação política e a Constituição proíbe, veda, porque, como se sabe, o ex-presidente renunciou, tentou dar um golpe, está preso, a vice assumiu e não pode deixar o território peruano. Lula tenta, dessa forma, reativar a Unasul, lembra? Sim. Ou criar um novo bloco aí com os países. Semana tem votações importantes em Brasília, tem essa história toda aí das medidas provisórias, aquelas em que colocaram os jabutis ou os peixes, né? Porque toda vez que você encontrar um jabuti numa árvore ou um peixe, já sabe que alguém botou, né? Ele não sobe. Então, muita coisa. E uma dessas medidas provisórias, assinada por Lula no primeiro dia de governo, em 1º de janeiro, se ela caducar, o governo Lula perde 17 ministérios, porque tinha 23, foi para 37, ou tinha 23, alguma coisa, aumentaram vários ministérios. Então, alguns podem desaparecer e se essa MP não for votada, caducar, a estrutura governamental volta ao que era no governo Bolsonaro. Então, Lula está batalhando, conversando com as pessoas e foi para isso também que ele fez um churrasco sexta-feira à noite. Teve churrasco. Né? Churrasco no Palácio da Alvorada. Lula pegou espeto, enfiou a picanha lá no espeto, acendeu fogo, fez de tudo. E curioso é que essa reunião do churrasco foi logo depois daquela reunião com Marina Silva, Sônia Guajajara, mas as duas não foram. Só foram os homens para lá. Aliás, 2 ministros do Supremo, da Ativa, e um que se aposentou, Lewandowski, que também estavam lá. Churrasco, violão, Lula cantou, se divertiu, faz parte, todo mundo é ser humano, mas nessa reunião do churrasco, na sexta-feira à noite, Lula também confidenciou ao pessoal que Cristiano Zanin deve ser mesmo o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele deve fazer esse anúncio essa semana ainda, para que seja marcada a sabatina e depois haja a confirmação desse nome. Muito bem. O Supremo votou e o resultado foi duro, 6-5. Você pode perguntar, peraí, só tem 10, e como é que deu 6-5? É porque essa votação vinha se arrastando há algum tempo. Por 6-5, depois de muitos e muitos anos, o Supremo decidiu que você, eu, qualquer um de nós que tiver um funcionário na empresa,
pode demitir sem ter que explicar. Lembra daquela história de uma resolução da Organização Internacional do Trabalho lá atrás? Aí Fernando Henrique discordou através de um decreto e o Supremo decidiu agora que não. 26 anos depois, você emprega e desemprega quando quiser e não precisa explicar por que está demitindo. Isso seria uma revolução aqui no Brasil. Pois É claro que não daria certo. Se você tem um funcionário na sua empresa e por uma razão qualquer econômica ou de disciplina e quer demitir, é a vontade do patrão. Não tem que explicar a ninguém, né? Você não tem que explicar quando vai contratar, porque é que iria explicar quando fosse demitir, né? Exatamente. Vamos embora. Então, meus amigos, agora vamos para o plano local. O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, convidou o governador João Azevedo para vir para a abertura do maior São João do mundo. Vem ou não vem? Meu amigo, novos tempos. Não é? O convite foi. O convite foi. Agora, um assessor de João Azevedo, com o qual eu conversei agora de manhã, disse, olha, o governador talvez não vá, ele talvez escolha uma outra data, tem uma agenda aqui a ser cumprida e tal. Porque esse assessor, não foi o governador, o assessor importante, disse, eu estou lembrando de um evento que aconteceu para a inauguração de uma reforma no aeroporto de Campina Grande, quando convidaram a ex-prefeita Cosete Barbosa, e deu lembra daquela história? Umas vaias e tal. Aí esse assessor do governador João disse, olha, ele não decidiu, mas é provável que ele escolha um outro dia para comparecer ao Parque do Povo. Medo de armadilha. Gato escaldado tem medo de água fria. Pois é. E o Parque do Povo a gente sabe que não é e nem deve ser palco, né, para discurso político. Quem inventar de fazer discurso demorado no Parque do Povo toma uma grande vaia e tem que descer do palanque rapidinho. Mas ali ia dizer boa noite, declara aberto e acabou a história. É bom se orientar, nada de discurso longo. E Bruno sabe disso, né? Bruno sabe disso. Convidaram também, a Prefeitura está convidando o presidente Lula, não há essa confirmação. Reginaldo já gritou dali. E Bolsonaro? Bolsonaro não é mais presidente, né? Sim. Bolsonaro disse que viria lá quando estava ainda nos Estados Unidos, mas a gente não sabe se iria lá para o dia 19. Agora, eu soube hoje que quem deve vir é Geraldo Alckmin, provavelmente. Porque o pessoal cria muitos eventos nessa época de junho, exatamente para atrair pessoas de fora para Campina Grande. Congressos, reuniões, simpósios e também convenções. É provável que haja um encontro do PSB, Partido Socialista Brasileiro, que é o partido de Alckmin, e aí talvez ele venha nessa data com o João Azevedo para Campina Grande. A propósito, tem aí, meus amigos, uma reunião de presidentes de câmaras municipais aqui em Campina Grande. Claro que liderada pelo presidente da Câmara, o vereador Marinaldo Cardoso, tem vários presidentes de câmaras municipais. Junho tem muito evento em Campina, muita reunião. Isso é natural, né? Só termina no Parque do Povo. Só termina para, claro. Reservam pavilhões inteiros, né? Você sabe que enquanto está vendo aqui o evento, o cara fica tudo olhando para o relógio, olha para o relógio, termina, que é para a gente ir. A pauta principal é PP. Pauta principal é Parque do Povo, forró, quem gosta de uísque, quem gosta de cerveja e por aí vai. Ainda sobre o governo do Estado, o governador João Azevedo entregou na última sexta-feira uma UTI aérea e 40 ambulâncias. Essa UTI vai servir já a uma outra para transplantes, por exemplo. Temos aí uma foto da entrega dessa aeronave e as ambulâncias, transporte de órgãos e de pessoas que estejam aqui pelo interior do estado com problema de saúde, que seja necessário uma remoção para a capital, ou do sertão aqui para Campina, ou para Recife, para um outro lugar, avião disponível. Muito bem. Boca maldita de hoje. Eita, para começar a semana. Uma juíza do TRE do Rio de Janeiro cassou nesse fim de semana o mandato de deputado federal do bispo Marcelo Crivella, que foi prefeito do Rio, chegou a ser preso. Você lembra da história? Perde o mandato ou não perde? Era a pergunta de hoje. Eita, meu amigo. Bispo Crivella tem mandato cassado pelo TRE do Rio. O deputado fica no cargo e vai recorrer. Quer dizer, ele pode ficar no cargo e recorrer? Pode, porque foi uma juíza, uma decisão monocrática, ele pode recorrer ao próprio TRE, ao Pleno, que tem 7 magistrados, e, se for o caso depois, ao Tribunal Superior Eleitoral. Meu amigo, essas perguntas no Brasil são tão difíceis de responder hoje em dia. Você nunca sabe. Não tem advogado no mundo que faça uma previsão. Depende para onde o sol está. Antigamente, a gente buscava um advogado quando tinha uma causa qualquer, uma questão para resolver. O advogado ouvia aquele provável cliente com o caso e ele dizia assim, o seu direito é bom. Lembra disso? Isso. Tinha até um termo em latim, que o doutor Siqueira usava muito lá na Rádio Caturité. Há na sua história aí o fumus bomus juri,
a fumaça do bom direito. Aham. Hoje em dia não tem advogado no mundo que diga mais isso, porque não tem para fumaça ele nenhuma. pode ser um bom direito, quando chegar ali quem vai julgar não considera da mesma forma, né? É isso mesmo. É isso, Anchieta. É isso, Paulo. Até amanhã, então, Até né? amanhã. Uma boa semana para nós. Amanhã, se Deus quiser, tem mais.